Nesta terceira parte desse nosso conjunto de vídeos, nós vamos trabalhar com formulários. Veja só, a ideia é que você use um formulário que você já tenha no seu Drive, que faça parte do conteúdo da sua disciplina, mas se você não tiver um formulário, você pode criar um, que é o que eu farei agora, a criação de um formulário. Mas para isto, você precisa ter um banco de questões já pré-selecionada para você poder criar o seu formulário. Lembre-se, como este formulário precisa estar público, o ideal é que você crie já dentro da pasta do Drive que você deixou pasta pública para colocar os arquivos do seu site. Então, deixa eu ir lá para o meu Drive para que a gente comece a trabalhar com o formulário. Então, vou abrir o Drive da minha conta aqui de estudante. Com o Drive aberto, eu busco aquela pasta que eu criei para os arquivos do site, essa daqui. Mas vamos imaginar que você já tenha o formulário pronto. Então, você pode pegar o formulário e trazer para cá, para essa pasta. Eu vou abrir a pasta e vou criar um formulário a partir de um banco de questões que eu já deixei pré-selecionadas aqui. Formulário Google. Ele me informa que esse formulário está sendo criado dentro de uma pasta já compartilhada e que, portanto, será um formulário público. É isso mesmo que eu quero. Então, vou criar o formulário aqui. O título do meu formulário será Periféricos do computador. Periféricos do computador. Questões que eu selecionei são sobre os periféricos do computador. Quando eu clico aqui, ele traz o título para cá. Eu vou colocar duas questões apenas, por uma questão de economia de tempo. Então, ele traz para mim, por padrão, questões de múltipla escolha. Então, sobre múltipla escolha será o meu formulário periféricos do computador. Aqui eu vou colocar o comando da questão. Então, deixa eu abrir aqui o meu rascunho. O comando das questões, eu tenho aqui, ó, questão 1, vem até o computador. Esse é o comando. Então, vou copiar isso daqui e colar aqui no comando. Vou dar só um espaço aqui, separar o questão 1 do comando da questão em si. Então, entre os periféricos, entre os componentes periféricos de um computador, consistem, respectivamente, exemplos de dispositivo de entrada e saída de dados, que ao mesmo tempo eu insiro dados e retiro dados do computador. Então, vou clicar aqui em opção 1 e aqui eu vou colar as opções. Você veja, eu tirei daqui o A, B, C, D, E, estou apenas com as questões em si, eu posso copiar todas de uma vez. Então, vou dar um Ctrl C aqui, e aqui em opção 1, eu vou colar e ele vai separar para mim todas as opções. Vou inserir uma nova questão aqui em adicionar pergunta. Ele trouxe de novo de múltipla escolha, então vou pegar a segunda questão, aqui a questão 2. São exemplo de dispositivo de entrada e vou colar aqui na questão 2. Vou separar isso daqui para ficar ali a ideia de que eu tenho questão e comando, e aqui eu vou colar as alternativas, que eu tenho aqui também, tirei o A, B, C, D, E e os parênteses. Vou colar tudo na opção 1 e ele separa isso para mim. Bom, só vou fazer duas. Eu quero criar isso aqui como um teste. Se é um teste que eu vou enviar para o meu estudante, ou uma pesquisa para ver o quanto eles conhecem disso daqui, eu preciso habilitar aqui nas configurações do meu formulário o criar teste. Olha. Veja que ele está desabilitado. Eu vou habilitar o criar teste. E vou voltar aqui para as perguntas. Aqui embaixo, bem aqui, olha, você tem o 0 pontos para a questão, porque eu ainda não fiz o gabarito, então vou começar pela primeira.
Vou clicar nela aqui e vou clicar em respostas certas. E aí ele habilita praticamente a mesma coisa. Vamos dizer que isso aqui tenha valor de 1. O teste todo vale 2, eu só tenho 2 questões. Aqui um detalhe com relação a esses pontos, não podem ser notas quebradas, tem que ser números inteiros, não posso ter 1,5 como nota aqui para a correção automática. Bem, eu quero exemplo de dispositivo que ao mesmo tempo seja entrada e seja saída. Mouse é entrada, teclado é entrada, impressora é saída, microfone é entrada. Eu quero entrada e saída ao mesmo tempo. Teclado é entrada, microfone é entrada. Mouse é entrada e monitor de LCD é saída. Vamos ver aqui para entender o comando. Entre os componentes periféricos de computador, respectivamente, tá? Não precisa ser os dois ao mesmo tempo. Significa, então, que o primeiro será entrada e o segundo será saída. Mouse é entrada, monitor de LCD é saída. Então, essa é a minha resposta certa. Eu clico como concluído. Veja que ele marca aqui para mim. E aí eu habilito isso daqui como uma questão obrigatória. Vou para a segunda questão, dou um clique nela, veja que ela seleciona a questão e eu quero então colocar aqui a resposta correta. Por alguma razão não está aparecendo aqui a resposta para mim. Deixa eu clicar aqui. São exemplos de dispositivo de entrada. Scanner é entrada, impressora é saída, teclado é entrada, mouse é entrada. Essa é a resposta correta, mas está acontecendo um problema aqui com o meu formulário. Deveria aparecer aqui para mim a opção respostas. Por alguma razão não está aparecendo. Deixa eu voltar aqui nas configurações. Eu tenho criar testes. Por que não está aparecendo naquela segunda? Ele tem que aparecer lá. Eu vou criar novamente aqui a segunda, que é para ele habilitar para mim o criar teste, que não está habilitando. Deixa eu excluir isso daqui. Vou criar de novo a segunda questão. Agora sim, ó, veja que aparece aqui o respostas para mim. Então deixa eu ir lá no meu, botar logo aqui as respostas. Tem que aconteceu isso para você ver que pode acontecer. Então isso aqui deve aparecer para você poder habilitar as perguntas, senão não tem como você habilitar as perguntas. Eu fui fazer um Ctrl Z aqui, ele voltou. Ele está já trazendo para mim as respostas. É isso daqui que eu quero. Deixa eu pegar o comando da questão aqui. Essa aqui, que é a questão 2. Separar a questão 2 aqui. Agora sim eu vou criar o gabarito. Vou dar um ponto também aqui na questão 2. E eu quero exemplo de dispositivo de entrada, apenas entrada. Scanner é entrada, impressora é saída, teclado é entrada, mouse é entrada. Então está aqui a resposta que eu quero. Vou clicar como concluído isto. E o meu formulário está pronto. Eu só vou colocar 2 questões apenas. Lembre-se, esse formulário já está lá no meu Drive, então eu não preciso mais salvar ou alterar as configurações aqui, uma vez que ele já está configurado e disponível lá no meu Drive. Eu vou, inclusive, fechar o formulário aqui e voltar para o meu site. Assim como eu aproveitei aquela página programação, eu vou aproveitar essa página de notícias aqui. Então, vou alterar essa página de notícia. Vou trocar ela de nome e vou chamar de formulário. Então, vou agir da mesma forma. Eu vim aqui em páginas, aqui do lado de notícias, eu clico aqui, olha, nesses 3 pontinhos e venho em propriedades. Apago isso daqui e coloco o nome formulários.
ou formulário no singular, se você assim quiser. Não tem problema. Eu vou colocar no plural, porque pode ser que eu disponibilize depois outros formulários para os meus cursistas aqui. Clico em concluído. Aqui nesta caixa de texto eu tiro e coloco o nome formulários. E troco o tipo de cabeçalho para banner, porque ele está banner grande. Se porventura o seu site não tiver essa página, você cria. E como é que cria? Aqui, olha. Basta clicar nesse botão de positivo e ele vai abrir uma caixinha de texto para você criar a página. Você já sabe como faz, porque criou a página Quem Sou Eu. Agora eu vou inserir o formulário aqui. Então eu clico aqui em inserir Drive, porque o meu formulário está no Drive. Aguardo ele carregar o Drive, vou até a pasta que eu criei para colocar os documentos do site. E aqui está o formulário que eu acabei de criar. Seleciono o formulário, clico em inserir. Agora ele está carregando o formulário no meu site. Vou redimensionar isso aqui para ele ocupar um espaço maior na página do meu site. E pronto, está tudo pronto. Eu vou publicar o meu site com essa alteração. Você vê, eu estou fazendo cada passo e publicando, mas não precisa ser assim. Você pode fazer tudo de uma só vez e publicar tudo de uma só vez. Aqui como ele ficará, aqui como ele está no ar, então vou publicar para que ele altere isto no ar. Então, cumpri a terceira etapa desta atividade.